pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 17 de maio de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT, hoje alta de 1,51%, deixou este candle aqui no dia de hoje, um candle forte. Eu havia comentado, já tem alguns vídeos sobre essa resistência aqui dos 110 mil. Ontem, anteontem, havia segurado aqui próximo a essa região, no dia de ontem havia tentado romper, havia cedido, por isso até eu pensei que isso aqui já seria um movimento para baixo, né? Caso perdesse aqui a mínima, não ocorreu. Hoje houve superação aqui desse ponto, então um candle que mostra força compradora. Em relação ao volume bom, né? Volume acima da média, então o interessante agora seria que fizesse o teste aqui nesse ponto, mas já como um suporte, né? Então se aqui foi resistência, seria importante que fizesse o teste para que aqui nesse ponto se mostrasse um suporte importante. Pelo semanal, vocês veem que esses dias que caíram se tornaram apenas aqui uma sombra inferior, né? Então o candle tem se mostrado aqui superando esse suporte agora no 110 mil. Quem sabe se torne um suporte. Então aqui já começa a deixar o cenário um pouco favorável. Para compra, importante lembrar que aqui tem uma divergência muito boa no OBV. Então aqui a gente tem um topo anterior, o OBV aqui nesse ponto, e praticamente no mesmo ponto o OBV bem acima. Então uma divergência aqui de alta no OBV do índice futuro. Passando agora para o Ibov teve uma alta de 1,17% pelo tempo gráfico diário. Vocês veem aqui que fica até um pouco mais claro, né? Que testou aqui esse suporte, não perdeu. Então o candle de ontem não serviu para perder esse suporte, testou novamente e hoje teve aqui a superação, uma superação importante. Teve volume acima da média. Aqui vocês veem a média de 3 aqui em cima, a média de 9 chegando. Agora aqui já deixa um cenário um pouco mais favorável para que venha testar a parte superior desse canal maior. Então aqui vocês veem os toques, né, que tiveram aqui nesse canal. Então é um ponto que respeitou bastante, tem respeitado bastante. Então aqui, a princípio seria o próximo ponto, seria tocar aqui novamente na parte de cima desse canal. Próximo ativo, Sequoia SEQL3. Comentei que estava aqui num ponto importante, né? Aqui vocês veem muitos toques nesse suporte. Então teve 2 toques aqui, mais 2 aqui, vários aqui nesse ponto. Candle de anteontem havia tocado, o de ontem tentou perder aqui esse ponto, deu uma retomada, e de hoje permaneceu no mesmo ponto. É importante notar o que? Importante notar se pelo semanal deixa um trap aqui em Sequoia, então alarme aqui no 1,57, deixa um alarme aqui importante. Havendo a superação, pode deixar aqui um movimento importante de Sequoia. Próximo ativo de hoje, Pets 3. Para mim, Pets está dentro aqui dessa acumulação maior, tá? Então vocês veem aqui alguns toques na parte inferior, alguns toques na parte superior aqui desse retângulo, e agora está testando essa parte superior. Quais são os pontos importantes em Pets? O OBV se mostra aqui com uma divergência, então o OBV nesse período todo aqui ficou lateral, enquanto o ativo também permanecia aqui nessa lateralização. Agora o OBV já mostra aqui uma divergência em relação a esse topo, em relação a essa consolidação, já se mostra aqui uma divergência de alta aqui nesse ponto. Então é interessante o que? Aguardar aqui um rompimento, que faça um rompimento. Vocês veem que nessa resistência aqui já tocou algumas vezes, então aqui recente aqui, 1, 2, 3, 4, quinto toque de hoje, teve quinto toque. Volume tem aumentado também, então é importante o que? Que rompa, que haja um rompimento aqui dessa consolidação e que depois deixe um pullback, né? Assim, esse seria o cenário, assim, o cenário ideal, né? Fizesse aqui um rompimento com volume, pullback, para aí deixar uma entrada com um stop técnico em conta, né? Um stop técnico assimétrico em relação ao alvo, que seria esse retângulo para cima. Próximo ativo, Marfrig,
Marfrig eu acho que é um ativo que eu sempre comento, né, em todos os diários eu acabo comentando. É um ativo que eu tenho acompanhado. Então, aqui vocês veem que desse movimento, se a gente pegar daqui até essa alta, nesse ponto aqui no 6,37 havia aqui uma retração de 61,8, não respeitou. Hoje chegou a tocar próximo a ela, ficou aqui nesse ponto. O que é importante notar aqui em Marfrig é se vai respeitar esse ponto no semanal. Então, pelo diário pode ser que não deixe entrada, mas pelo semanal já deixa um candle interessante aqui em cima. Ou então que haja superação desse na semana passada, caso segure aqui nesse ponto. Outro cenário seria um trap, pelo tempo gráfico diário, né, que tente perder aqui essa região, deixando aqui um trap bonito. Ou, quem sabe, até um Joey de Nápoles, né? Ainda faltaria aqui um pouco, porque houvesse a confirmação, teria que ganhar, superasse, né, que essa média de 3. Então, por enquanto, aguardando ainda o sinal em Marfrig. Próximo ativo, Cogna. Cogni 3. Cogna fez hoje aqui o movimento que eu esperava que fizesse aqui junto a esse ponto. Então, esse 2,41 foi um ponto que eu comentei que seria importante. Pelo que essa subida, né, se vocês veem que deixou um trap, então essa aqui é uma zona muito importante. Aqui já havia uma resistência anteriormente. Então, se a gente puxar o papel mais para trás, vocês vão ver que várias vezes segurou aqui nesse ponto, ou como suporte ou como resistência. Então, para mim, aqui seria um ponto legal para segurar hoje. E assim, vocês veem que o OBV tem seguido forte, né? O volume aumentou bastante. E hoje teve aqui a superação desses últimos 2 dias, média de 9 encostando, superando também essa região aqui dos 2,41. Importante que faça um movimento assim, mesmo que eu espero em PETs, que seria retrair aqui um pouco, deixar um suporte aqui, deixar um candle legal para ir. Uma puxada um pouco mais forte em Cogna. Próximo ativo, CVC. CVC eu estou aguardando aqui o 2,85, para mim é um ponto importante. Hoje deu uma reagida, né? Então vocês veem aqui que CVC também é um ativo que tem uma divergência no ABV. Se compararmos aqui esse ponto com o atual, tem uma leve divergência aqui de alta, né? Comparando o ABV com o preço do ativo. Hoje segurou na retração de 50%, volume alto, subiu 2%. Eu espero que venha aqui no 2,85 ou então que deixe aqui um Joey de Nápoles. Então, por enquanto, não vejo entrada. Apesar de ter um trap no semanal, eu preferiria que tivesse um outro sinal aqui para ir dar um pouco mais de segurança, né? Assim, na operação, deixar um sinal um pouco mais claro. Próximo ativo, lojas Renner, LREN 3. Vocês veem aqui o candle de hoje, muito forte, 9,66 de alta. Então, eu tinha esse ponto aqui com a parte superior de um retângulo, superou. Eu espero um movimento semelhante, que eu espero também de PETs, que seria o quê? Voltasse um pouquinho aqui para testar esse suporte agora, e aí desce aqui uma entrada buscando aqui o alvo desse retângulo. Então, o alvo do retângulo seria ele duplicado para cima, né? Seria aqui os 21 e 24, caso confirme, né? Principalmente havendo aqui esse pullback, né? Na parte superior desse retângulo. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Um ativo que vocês veem aqui os ativos assim do mesmo setor, né? Lojas Renner, C&A, subindo bem. Magazine Luiza continua a queda. Ontem caiu mais de 20%, hoje 0,59. Aqui, sinceramente, eu aguardo que venha aqui nesse ponto, nos 3,2, 3,2, 3,3. Aqui é um ponto que eu imagino que haja um pouco de briga, que vai ter aqui algum sinal interessante. Importante o que? O OBV não sinalizou essa queda toda que teve no ativo, né? Então o OBV permanece aqui nesse ponto, permanece meio que lateral, enquanto o ativo caiu bastante. Então, esperar. Eu aconselharia aqui esse ponto, né, para buscar a entrada, caso tenha. Se não, os 2,34, caso não deixe nenhum sinal. Próximo ativo, Azul. Azul subiu hoje quase 15%. É um ativo que tem aqui, deixa eu apagar esse ponto, dessa subida, bateu aqui no 9,37, seria a retração de 61,8. Deixou um candle aqui praticamente triscando, né? Não deixou o movimento assim tão brigado aqui nessa 61, mas houve superação.
É um ativo que tinha uma divergência bem forte, né, assim, no ABV. Então o ABV estava bem baixo. O ABV não mostra assim, um sinal muito claro, né? Mas assim, subiu. Agora, tocando aqui nesse ponto, caso confirme o pivô, o próximo alvo aqui seria no... Deixa eu puxar aqui. Próximo alvo nos 19,57, tá? Então, o primeiro alvo aqui desse pivô seria isso, confirmando, né? Teria que superar aqui esses 14,66, superar com volume e deixar os indicadores assim interessantes, né? O volume aumentou nos últimos dias, ponto importante. Próximo ativo, Vale 3, hoje subiu bem, né? Então hoje subiu 3,31%. É um ativo que tem brigado agora aqui nessa região, então vocês podem ter aqui nesse ponto como um suporte, tá? Então interessante porque aqui deixar um alarme, né? Deixar aqui um ponto que tem tocado, tem reagido. Nos últimos dias havia tido muita variação, mas volume baixo. Hoje teve um volume um pouco mais alto. Vai ter uma briga aqui com média de 20. Por enquanto eu não enxergo entrada, tá, nesse ativo. Eu ainda tenho como fundo aqui dele, seria o fundo aqui desse retângulo nos R$62. Mas bateu no alvo do oco, né, que tinha lá em cima, que era os R$70. Agora, aqui seria algo assim mais conservador, né? Aguardar que batesse lá no fundo mesmo dessa consolidação. Próximo ativo, Petrobras, Petri 4. Hoje deixou um candle aqui engolfando, né? Aqui nessa região. Então aqui já deixa um sinal de alerta. O OBV não mostra nada assim significativo. O estocástico apontou um pouco para baixo. Então aqui eu não vejo o desenho de uma figura, né? O que a gente tinha aqui era pelo diário também dá de ver, mas pelo semanal também fica um pouco claro que seria um retângulo aqui nesse ponto, né? Então, houve a superação, quem sabe venha fazer um pullback aqui nesse ponto, na parte superior, para ir buscar o alvo do retângulo, né? Então, por enquanto, nada a ser feito também em Petrobras. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir e comentar o vídeo e se inscrever no canal, até a próxima.